jurídica, na década de 60, o Brasil participou da Conferência de Cariberni, em que os conferentes de diversos países, eles concordaram que o aborto é uma calamidade para a saúde pública. E por isso era preciso que todos os países colocassem em suas legislações que o aborto ele precisaria ser legalizado para que o Estado desse maior apoio para as mulheres. E o Brasil, por ele ter uma esfera política que se liga à religião, não fez isso, e por isso hoje muitas mulheres morrem todo dia, e é uma calamidade para a saúde sim, e a gente precisa liberar isso. Segundo os dados do ENAGE, a maioria dos países que legalizaram o aborto ficam no norte da América, parte da Europa, Ásia e Oceania. Os países subdesenvolvidos, em sua maioria, que não legalizaram o aborto, ficam na África e na América Latina. A respeito das causas, das lutas feministas desde o século passado, que continuam até hoje, isso envolve muito a questão do aborto, porque as mulheres hoje estão buscando a emancipação, estão buscando o empoderamento. Então, você pega a questão do aborto, é um direito do corpo da mulher, entendeu? Se ela quer ter um filho ou não. Tem a questão, por exemplo, muitas pessoas falam que os pais abortam e as mulheres não podem abortar. Isso é um equívoco você usar o termo que os pais já abortam, porque o aborto ele é um procedimento extremamente responsável. A mulher, ela sabe o que ela está fazendo, ela que não quer ter o filho, isso é uma decisão dela, entendeu? Agora, um pai, uma mulher teve um filho e ele abandonar o filho, isso é uma coisa irresponsável, entendeu? Que ele está deixando a mulher arcar com todas as despesas e tudo mais, todo o tratamento que ela vai ter com o filho. Então, os homens abandonam irresponsavelmente os filhos e as mulheres têm que arcar com tudo, a maioria das vezes, né? Se o filho é indesejado por ambos os pais, o homem pode abandonar facilmente, a mulher não. E quando acontece, ela é considerada uma pessoa desumana e tudo mais, porque ela não teve acesso a um procedimento de aborto, né? E muitas vezes ela não tem condições de criar o filho, né? Você pega isso, Então, os métodos contraceptivos também não são completamente seguros, não tem nenhum método contraceptivo que seja completamente seguro. Então, a gente pode falar que dava para se prevenir e tudo mais, porque, né, pode acontecer, sempre pode acontecer. A mulher pode se prevenir e acabar acontecendo. E, voltando às questões dos movimentos sociais, eu acho que é exatamente isso. A mulher, ela quer ter direito ao corpo dela, nada mais justo, inclusive é um absurdo a gente estar discutindo isso em pleno 2016, século XXI, porque é o direito do corpo da mulher se ela quer ter um filho ou não. É justo que ela escolha isso, entendeu? É justo que ela tenha o direito de passar por um procedimento de aborto seguro nas primeiras semanas de gestação, para que ela não tenha um filho. Posteriormente, se ela desejar ter, aí é uma coisa com ela, entendeu? Ela vai saber se ela quer ou não. Mas é justo que ela tenha o direito a isso, entendeu? Ter essa opção, pelo menos, de ter um procedimento seguro, porque a maioria das mulheres morrem e isso é de fato um absurdo, é muito deprimente. Infelizmente a gente tem que discutir isso em pleno 2016. Em algumas situações o aborto é inevitável, sendo que a cada 7 mulheres, uma faz o aborto. Muitas mulheres, em sua maioria adolescentes, engravidam e não recebem o apoio necessário para essa fase. Esse apoio é ausente tanto de sua família quanto de seu companheiro. Muitas vezes o homem deixando a mulher de lado, que resulta num aborto masculino que é super aceito pela sociedade, enquanto a mulher é super crucificada quando faz um aborto. A legalização do aborto pelo Estado é uma forma das mulheres encontrarem este apoio que não encontram em sua casa, visto que, no direito reprodutivo, consta que a mulher tem direito de ter um filho, quantos e quando ela se achar pronta para isso. Então, se ela não se sentir preparada neste momento, ela tem o direito de cortar esse vínculo com o feto. Meu nome é Mariane, eu faço parte do coletivo feminista Rosas Vermelhas e a gente parte de um feminismo que chama feminismo classista. Esse feminismo classista está pensando o feminismo a partir da questão de classe, porque as questões da mulher proletária, pobre, é diferente da mulher burguesa. Por exemplo, o aborto. O aborto para essas mulheres que têm dinheiro e acesso a bons médicos, elas têm o aborto legalizado. Diferente da mulher pobre proletária, que quando ela vai fazer um aborto, ela acaba se submetendo a métodos que arriscam sua própria saúde e sem condições de higiene nenhuma e que pode acarretar, infelizmente, no seu falecimento.
O aborto existe no Brasil, é um debate que a gente tem que fazer às claras. Só não é legalizado para a mulher pobre, porque a mulher rica, ela faz. Inclusive, se a gente olhar os dados em relação a isso, por exemplo, de 5 mulheres, 4, a partir dos 35 anos de idade, já fizeram um aborto. 63 milhões de abortos que acontecem no mundo, 33 são feitos nos países onde o aborto não é legalizado. A legalização do aborto daria apoio para essas mulheres, seja no processo de decisão, porque o aborto não é simplesmente a mulher chegar num consultório médico e falar eu quero abortar. Ela vai ter o apoio psicológico, o apoio do Estado para ela tomar essa decisão, coisa que não acontece quando não há legalização desses métodos. A mulher está totalmente fragilizada e se submete a condições totalmente desumanas para realizar esse método. Pensar o aborto não é uma questão de opinião, é uma questão de saúde pública. Quando a gente não resolver essa situação, a gente ainda vai ter um grande número de mulheres morrendo por conta da utilização desses métodos, quando as mulheres ricas continuam utilizando ele da forma que elas bem entender, porque elas têm meios financeiros para sustentar isso. Então, a legalização do aborto é uma questão de saúde pública. E isso já foi importante considerar que a ONU já viu que o aborto é uma questão de direitos humanos. Não é só um debate. A gente só vai avançar nesse sentido, nessas pautas no Brasil, que a gente está muito atrás quando a gente discutir as claras a importância do aborto, que é assim, um avanço dos direitos humanos que é muito fraco no Brasil. Grupos mais reacionários e conservadores utilizam-se muitas vezes da propagação e da vinculação de informações que são completamente errôneas e que não condizem com a realidade dos métodos abortivos. Entre eles nós podemos citar a cirurgia, por exemplo, que setores mais radicais dizem que no processo cirúrgico o feto é retirado por pedaços, o que não é realidade, porque o feto sai por inteiro do útero da mulher e não ocorre esse massacre dentro do corpo. Outro fator também é que muitas pessoas dizem que com a legalização do aborto, o aborto se tornará um método contraceptivo que substituirá a camisinha e a pílula do dia seguinte, o que não é verdade. Todos nós sabemos que não existe nenhum método contraceptivo que seja completamente seguro e a intenção do movimento não é essa, de substituir os outros métodos, até porque existem a AIDS está aí, existem outras DSTs, então sim se torna imprescindível o uso de preservativos durante as relações. E o método abortivo não está aí para isso, para substituir e para erradicar os outros métodos anticoncepcionais. Também existe um outro fator que muitas pessoas dizem que após o processo abortivo, a mulher perde a fertilidade, que muitas contraem até mesmo câncer. O que não é verdade. Quando realizado em uma clínica segura, que tenha bons preparos, isso as chances são quase nulas de socorrer, pois se trata de um procedimento seguro. Além disso, devido aos estudos psicológicos que são feitos no acompanhamento à mulher que quer abortar, nós temos um dado muito preciso sobre como está o estado psicológico das pessoas que queriam abortar e das que abortaram. 80% das pessoas, das mulheres que abortaram, elas têm certeza que o que elas fizeram naquele momento era o melhor para elas. Então, desmascara muito essa imagem que as pessoas têm que, depois que abortou, a mulher vai ter depressão, que não condiz sempre com a realidade. Outro fator que causa muito receio na população é o fato do feto sentir dor, o que não é de fato tanta verdade, até porque o sistema nervoso do feto ele só se desenvolve a partir da 26ª semana, ou seja, você tem até uns 6 meses em que o feto praticamente não sente dor, até porque não existe um sistema nervoso formado, entende? Então, esses setores, esses grupos que são mais conservadores, eles realmente tendem a vincular informações falsas, mas que são facilmente quebradas pela oposição. Enfim, eu gostaria de falar sobre a legalização do aborto, a descriminalização do ato das mulheres abortarem. E eu considero isso uma questão de saúde pública, urgente no caso, porque anualmente 500 mil de mulheres morrem realizando abortos clandestinos. Se você considera questões socioeconômicas, a maioria dessas mulheres são pobres e negras. Porque as mulheres ricas, elas conseguem abortar, elas conseguem ter um procedimento seguro porque elas pagam caro por isso, entendeu? E elas conseguem sobreviver a esse ato.
As mulheres pobres não, elas são submetidas, às vezes elas fazem aborto até mesmo em casa, entendeu? Porque elas não têm condições de ir numa clínica clandestina, que já tem uma condição muito precária para elas realizarem um aborto, e elas acabam fazendo isso em casa, a maioria acaba morrendo, porque é um processo mais complexo, né? Que exatamente deveria ter o auxílio do sistema de saúde, no caso do SUS, para que tantas mulheres não morressem anualmente. Então, quando falam que não pode abortar porque é uma questão pró-vida, mas e a vida das mulheres que morrem com esses casos de aborto clandestino? E por isso que eu considero muito uma saúde uma questão de saúde pública, até porque são 500 mil de mulheres, né? É muita mulher. E também quando usam o argumento de pró-vida, de aquela coisa que está matando uma pessoa, quando você considera, por exemplo, nas normas da lei, o feto só é considerado ser humano de fato após o nascimento. Ele só tem direitos e deveres, digamos assim, depois que ele nasce. Então, tipo, é só um feto, como se a gente fosse dizer. É um ser que ainda não se desenvolveu completamente. O aborto, quando ele é legalizado na maioria dos países, ele é realizado nas primeiras semanas de gestação. Não é uma coisa quando a mulher já está com 8 meses e aí ela vai abortar, até porque não é permitido isso, não acontece. É sempre nas primeiras semanas, quando o feto ainda está se desenvolvendo, ele ainda não se formou de fato. Então, você pega o exemplo do Uruguai, por exemplo. Depois que o Uruguai legalizou o aborto, os casos de aborto diminuíram 30%. Então, às vezes, se você é contra o ato de aborto, você tem que ser a favor da legalização, porque diminui, de fato. As mulheres, elas têm um tratamento psicológico e isso faz com que a maioria delas desistam. Elas conseguem perceber que, às vezes, elas vão ter condições de criar o filho. Elas percebem que elas conseguem criar mais afeto pelo filho que elas estão esperando. Então muitas acabam desistindo e os casos de aborto diminuem. E as que passam pelo procedimento de aborto porque decidem mesmo, elas têm procedimento seguro e elas não morrem quando isso acontece, né?